O discípulo que duvidou. A Bíblia nos apresenta Tomé de uma forma única. Ele não era um discípulo qualquer. Era alguém intenso, verdadeiro, e que não escondia o que sentia. Quando Jesus falava de ir para Jerusalém, onde sabia que sofreria perseguição, foi Tomé quem disse: "Vamos nós também, para morrermos com ele." João 11:16. Ou seja, ele não era um covarde. Ele tinha coragem, tinha amor, mas também tinha um coração humano, sujeito às incertezas. E quando a notícia da ressurreição chegou, Tomé simplesmente não conseguiu acreditar. Ele declarou: "Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei." João 20:25. Essa frase ecoa até hoje em muitos corações. Quantas vezes nós também pensamos: se Deus não me mostrar um sinal, não vou acreditar que Ele está comigo. Tomé é o retrato de muitos cristãos que vivem entre a fé e a dúvida, entre a esperança e o medo. Por que Tomé duvidou? Não podemos julgar Tomé sem tentar entender sua dor. Ele havia visto Jesus ser preso injustamente, torturado e crucificado. O mestre que ele seguira por 3 anos estava morto diante de seus olhos. Para Tomé, era como se todo sonho tivesse acabado. A esperança parecia enterrada junto com Jesus no sepulcro. E aqui está um ponto crucial. Muitas vezes, nossas dúvidas não vêm de falta de fé, mas de feridas emocionais. Tomé não duvidava porque não conhecia Jesus. Ele duvidava porque estava ferido. O trauma da cruz havia machucado seu coração. Talvez você também já tenha passado por isso. Depois de uma perda, decepção ou fracasso, você olha para a vida e pensa: será que Deus ainda está aqui? Será que Ele ainda pode ressuscitar a minha esperança? Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo dia da ressurreição, Jesus apareceu a alguns dos discípulos que estavam reunidos. Ele entrou no ambiente e disse: "Paz seja convosco." Mostrou-lhes as mãos e o lado, e todos se alegraram ao ver o Senhor. Mas Tomé não estava presente. E aqui aprendemos algo importante. Quando nos isolamos, corremos o risco de perder experiências com Deus. Tomé não estava no meio da comunhão quando Jesus apareceu. Muitas vezes, quando deixamos de congregar, de orar em grupo, de buscar a Deus junto aos irmãos, acabamos ficando mais vulneráveis às dúvidas. O isolamento é terreno fértil para a incredulidade, mas a comunhão é lugar de fortalecimento. 8 dias depois, a Bíblia diz que 8 dias depois, Jesus voltou a aparecer aos discípulos. E dessa vez, Tomé estava lá. Imagine a cena. Jesus entra no lugar e, como sempre, traz paz. Mas então, ele olha diretamente para Tomé e repete as palavras que Tomé havia dito em segredo. "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." 8 dias depois, Jesus não precisou ouvir presencialmente a fala de Tomé. Ele já conhecia o coração do discípulo. Isso mostra que Jesus sabe de cada pensamento nosso, de cada dúvida escondida, de cada medo que tentamos camuflar. E ainda assim, ele se aproxima não para nos condenar, mas para nos restaurar. A transformação de Tomé. Diante daquela revelação, Tomé não precisou mais tocar em nada. Bastou ver Jesus vivo para que sua alma fosse transformada. E ele exclamou: "Senhor meu e Deus meu." João 20:28. Esse é um dos maiores testemunhos de fé do Novo Testamento. O discípulo que duvidava se tornou o discípulo que declarou, de forma clara e direta, que Jesus é Senhor e Deus. O que era fraqueza se transformou em força. O que era dúvida se tornou convicção. Aplicação para nós hoje. A história de Tomé não está registrada à toa. Ela é um recado de Deus para todos aqueles que já se sentiram frágeis na fé. Primeiro, aprendemos que duvidar não nos desclassifica do amor de Cristo. Ele conhece nossas fraquezas e nos chama mesmo assim. Segundo,
entendemos que não devemos nos isolar. A fé cresce em comunidade. Terceiro, vemos que Jesus se revela a cada coração que o busca de verdade, mesmo que esteja cheio de incertezas. Se hoje você está passando por uma fase de dúvidas, lembre-se, Jesus não te rejeita. Pelo contrário, ele está pronto para se revelar a você de forma poderosa, de discípulo a missionário. Depois de ter seu encontro transformador com Jesus ressuscitado, Tomé não ficou parado. A tradição cristã afirma que ele foi um dos discípulos que mais se dedicou a levar a mensagem de Cristo para lugares distantes. Enquanto alguns apóstolos permaneceram mais próximos da região da Judéia e Samaria, Tomé sentiu no coração o chamado para ir além, rumo ao Oriente. Isso nos mostra algo incrível. O discípulo que antes duvidava, agora tinha tanta convicção que estava disposto a ir até os confins da terra para anunciar que Jesus estava vivo. Historiadores e tradições antigas afirmam que ele viajou até a Índia, levando o evangelho para povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Lá, ele fundou comunidades cristãs que, segundo relatos, existem até hoje como parte da herança de fé que ele deixou. O segredo da transformação de Tomé. Mas o que mudou em Tomé? O que o fez sair do medo para a coragem, da dúvida para a fé? O encontro com Jesus ressuscitado. Não foi uma teoria. Não foi um argumento humano. O que transformou Tomé foi ver e experimentar a presença real de Cristo vivo. Quando alguém tem uma experiência verdadeira com Deus, nenhuma dúvida consegue permanecer de pé. A confiança nas palavras de Jesus, quando Jesus disse: "Não sejas incrédulo, mas crente." João 20:27. Ele não apenas corrigiu Tomé, mas também lhe deu uma nova identidade. A partir daquele dia, Tomé escolheu confiar, mesmo sem ver sempre os sinais. O poder do Espírito Santo. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, Tomé também foi cheio dessa presença. Isso lhe deu ousadia e autoridade para testemunhar, mesmo diante de perseguições e dificuldades. Lição para nós hoje. Muitos de nós nos identificamos com Tomé. Já passamos por fases de dúvidas e medos. Mas a história dele nos ensina que o poder de Cristo é capaz de nos levantar e nos enviar. Talvez você se sinta incapaz de falar do Evangelho. Talvez ache que não tem conhecimento suficiente. Ou até mesmo pense: eu duvido demais. Deus não pode me usar. Mas olhe para Tomé. Se Deus transformou um discípulo marcado pela dúvida em um missionário corajoso, Ele também pode transformar você em um testemunho vivo. O testemunho até a morte. A tradição também nos conta que Tomé foi fiel até o fim. Ele não voltou atrás, não renegou sua fé, pregou até o último suspiro. Disse que, por anunciar Jesus em terras estrangeiras, enfrentou perseguições e acabou sendo martirizado, dando a vida por aquele que havia ressuscitado por ele. E isso nos mostra a grandeza da fé de Tomé. Antes, ele dizia que só acreditaria vendo as marcas. Depois, ele estava disposto a receber marcas no corpo por amor ao Evangelho. Que transformação gloriosa! A fé que vence o medo. Tomé representa todos nós que já enfrentamos momentos de fraqueza espiritual. Ele mostra que não é o tamanho da nossa dúvida que define nosso futuro, mas a grandeza de quem nos alcança no meio dela. Se hoje você sente medo, saiba que Jesus pode te encher de coragem. Se você tem dúvidas, saiba que Jesus pode te dar convicção. Se você se sente fraco, saiba que o Espírito Santo pode te levantar e te usar para impactar vidas. Assim como Tomé, você pode sair da dúvida para a missão. Palavra de esperança. O próprio Jesus declarou algo profundo ao falar sobre Tomé. Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Aqui Jesus não estava apenas falando com Tomé, mas com todos nós.
Ele sabia que séculos depois, milhões de pessoas creriam sem terem visto fisicamente as marcas da cruz. E mesmo assim, essas pessoas seriam chamadas de bem-aventuradas. Ou seja, se você crê, mesmo sem ter visto, você já é bem-aventurado aos olhos de Cristo. Sua fé é preciosa, mesmo quando pequena. O legado de Tomé para a Igreja Tomé poderia ter sido lembrado apenas como o discípulo incrédulo. Mas Deus não quis que sua história terminasse assim. Ele quis mostrar ao mundo que a dúvida pode ser o ponto de partida para uma fé mais profunda e inabalável. Seu legado para a Igreja é triplo. A fé que nasce da experiência. Tomé nos lembra que a fé não é teoria vazia, é experiência viva. Ele duvidou até ver Jesus, mas ao ver, sua fé se tornou inquestionável. Assim, ele ensina que buscar experiências reais com Cristo fortalece a fé. A fé que leva à missão, ele não guardou sua convicção apenas para si. Levou o Evangelho até os confins da terra. Seu testemunho mostra que quem crê de verdade não consegue ficar em silêncio. A fé que permanece até a morte, Tomé, terminou sua vida sendo fiel até o fim. Morreu como mártir, testemunhando que Jesus é o Senhor. Isso nos inspira a viver uma fé constante, que não se rende às pressões do mundo. A mensagem de Jesus para os que duvidam, quando Jesus disse: "Não sejas incrédulo, mas crente." João 20, 27. Ele não falou apenas com Tomé. Ele falou com cada um de nós. Talvez você esteja vivendo um tempo de dúvidas. Talvez se pergunte: será que Deus realmente me ouve? Será que Ele tem um propósito para mim? Será que essa luta vai passar? A resposta de Jesus continua sendo a mesma. Não seja incrédulo, mas creia. E essa palavra não é uma bronca, mas um convite. Jesus não rejeitou Tomé por suas dúvidas. Pelo contrário, ele se aproximou dele e mostrou suas marcas. Isso significa que Jesus entende nossas fraquezas e está pronto para nos revelar sua presença, mesmo em meio às nossas perguntas. Como viver a fé de Tomé hoje? O mundo de hoje está cheio de motivos para duvidar. Notícias ruins, crises, perdas, incertezas. Mas a vida de Tomé nos mostra como transformar a dúvida em confiança. Busque experiências reais com Deus. Não viva apenas de ouvir falar. Ore, leia a Bíblia. Peça a Deus que fale com você de forma pessoal. Permaneça em comunhão. Tomé perdeu a primeira aparição de Jesus porque estava afastado. Não se isole. Caminhe junto com outros cristãos. A fé cresce na comunhão. Assuma a missão. Não guarde sua fé só para você. Compartilhe-a. Assim como Tomé saiu da sua terra para levar a mensagem, nós também somos chamados a anunciar Jesus no nosso ambiente. Na família, no trabalho, na escola, na internet. Seja fiel até o fim. Não importa os desafios, permaneça firme. A fé verdadeira não é momentânea, mas constante. Do medo à coragem. Tomé nos ensina que o medo não precisa ser o fim da história. Ele sentiu medo, sim, mas, cheio do Espírito Santo, foi transformado em um homem corajoso. Isso nos mostra que a coragem não nasce da ausência de medo, mas da presença de Deus. Assim como Tomé, você também pode ser usado de forma poderosa, mesmo que tenha começado cheio de dúvidas. Palavras de esperança. Jesus disse: "Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20, 29. Essa bem-aventurança é para mim e para você. Nós não vimos Jesus fisicamente, não tocamos em suas marcas, mas ainda assim cremos. E por isso, somos chamados bem-aventurados. Essa palavra é um lembrete de que a fé não depende do que vemos, mas do que confiamos. Tomé e nós. Tão parecidos pode até ter vivido há 2000 anos, mas sua experiência é incrivelmente atual. Ele representa todos nós que já passamos por momentos em que nos sentimos abandonados, questionamos se a fé realmente vale a pena. Queríamos provas concretas de que Deus estava agindo. Quem nunca pediu um sinal a Deus em meio a uma situação difícil? Quem nunca orou dizendo: "Senhor,
Se o Senhor realmente está comigo, me mostra alguma coisa. Tomé não é apenas o incrédulo. Ele é o retrato da humanidade frágil que precisa do toque de Jesus para seguir em frente. 3 grandes lições para a vida prática. A vida de Tomé nos deixa lições que podemos aplicar em nosso dia a dia. 1. A fé não anula as dúvidas, mas as supera. Crer não significa nunca ter dúvidas. Significa decidir confiar em Deus, mesmo quando as dúvidas aparecem. Tomé duvidou, mas não desistiu. Ele permaneceu com os discípulos. Isso mostra que, mesmo em meio às incertezas, precisamos continuar no caminho, porque é lá que Jesus se revela. 2. Jesus entende nossas fragilidades. Cristo não rejeitou Tomé por sua incredulidade. Pelo contrário, ele foi ao encontro do discípulo e mostrou suas marcas. Isso prova que Jesus não abandona quem luta para crer. Ele fortalece. Talvez hoje você se sinta fraco espiritualmente, mas lembre-se, Jesus não desiste de você. 3. A fé verdadeira gera compromisso. Depois que Tomé creu, ele não ficou parado. Ele foi ao mundo anunciar Jesus. Fé verdadeira sempre gera frutos. Se você crê em Cristo, sua vida precisa transbordar dessa fé em atitudes, palavras e testemunho. Tomé e o chamado de hoje. Assim como Tomé foi chamado a sair da dúvida e se tornar testemunha, nós também somos chamados a viver uma fé ativa. No meio das incertezas da vida moderna, no mundo onde tantas vozes questionam a existência de Deus, em tempos de crises, guerras, doenças e injustiças, o chamado de Jesus ecoa: não seja incrédulo, mas crente. Essa frase é um convite pessoal para mim e para você. Não é apenas uma ordem, mas um gesto de amor. Jesus está dizendo: eu sei que você tem medo, eu sei que você tem perguntas, mas confie em mim. Se eu não ver, não creio, para Senhor meu e Deus meu. O maior milagre na vida de Tomé não foi ver Jesus ressuscitado, mas ter a sua declaração de fé registrada para sempre. Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Isso mostra a virada de chave. Aquele que antes precisava tocar para acreditar, agora se rendeu de todo o coração, reconhecendo a divindade de Cristo. E o que Jesus respondeu é ainda mais poderoso. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Ou seja, nós, que cremos sem ter visto, somos considerados bem-aventurados por Cristo. Se esta série abençoou a sua vida, curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe essa mensagem. Seja um instrumento de Deus para levar fé e esperança a outras pessoas.